O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que o candidato à presidência em 2020 será ele e que ele é o único com chances reais de disputar o cargo com o atual presidente Lula. Segundo o Bolsonaro, candidatos como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado não têm alcance nacional suficiente para vencer essa disputa. O ex-presidente destacou ainda que sua inelegibilidade não tem cabimento e faz parte da injustiça e perseguição que ele está sofrendo. Vamos trazer esse assunto aqui para a nossa bancada e começar o nosso tema de análises aqui nesse 3 em 1 de sexta-feira. Bom, então, Bolsonaro, pelo que ele diz, então, o cara sou eu. Eu tenho essa chance de disputar, de fato, 2026. O que você acha, Gani? Olha só, Soraya, eu vejo que hoje Jair Bolsonaro ainda é a maior força política do Brasil. Eu não tenho dúvidas que se tivesse uma eleição, hoje Bolsonaro seria eleito. No entanto, ele está inelegível e eu acredito que continuará inelegível. Isso porque qualquer que seja a manobra que escolham para tentar reverter essa decisão de inegibilidade, de alguma maneira isso vai passar pelo Supremo Tribunal Federal. Se for um projeto de lei, no final das contas, alguém vai judicializar e vai para o Supremo. Se ele recorrer ao próprio Supremo, aliás, nem daria para fazer isso, né? Porque ele não está numa condição de réu, mas se houvesse essa possibilidade, também o Supremo não seria simpático a ele. A gente sabe que o Supremo não é simpático a Jair Bolsonaro. Portanto, eu acredito que a inegibilidade dele continuará, mesmo que esta inegibilidade se deu em circunstâncias bastante questionáveis. A gente, inclusive, acabou de sair de eleições municipais. Ele, de certa forma, deixou uma imagem, né, com os apoios, o apadrinhamento político com alguns candidatos agora nas eleições municipais. Quais as chances reais, de acordo com a visão que ele deixa agora, né, nesse cenário político atual, dele, então, se candidatar em 2026? Quando tem um líder como Bolsonaro, a última coisa que esse líder, e estamos nos referindo a Bolsonaro, mas aplica para qualquer um, de qualquer ideologia, a última coisa que ele deve fazer é resignar a sua possibilidade de disputar eleições, porque é um cabo eleitoral importante, é a figura da direita hoje, e não pode resignar isso até por uma questão de senso comum. Se ele resigna a sua autoridade, alguém vai querer tomar o seu lugar. E quando não tem um líder que acompanhe essa evolução, pode ter disputas internas que separam a coalição da direita. Então, a postura de Bolsonaro, da lógica política, está perfeita. Se ele consegue ou não reverter a sua inelegibilidade, aí é outra coisa. E concordo com ele que nenhum dos outros candidatos tem o alcance nacional que o Bolsonaro tem. De fato, eu acompanhei, participei do almoço em que o governador Caiado lançou a sua pré-candidatura. E ele foi muito claro. Disse, eu tenho um estado em que tenho 4 milhões de eleitores, ninguém me conhece. Então, esse ninguém, obviamente, é uma referência que parte do eleitorado a nível nacional, fora seu estado, não conhece ele. Então, precisava lançar a sua pré-candidatura com tempo como para conseguir, de alguma forma, ser mais conhecido. Os outros que estão no par, Tarcísio de Freitas está dentro do primeiro colégio eleitoral, estamos falando de São Paulo. Zema, que já avisou, não vou questionar se vou como presidente ou como vice, mas gostaria de estar na chapa. Segundo colégio eleitoral. E nós temos também o Ratinho Júnior, um colégio eleitoral quarto, mas também não tem uma divulgação a nível nacional e o resto estaria aí concorrendo com uma diminuição das capacidades eleitorais. Então, me parece válido que o Bolsonaro continue insistindo até que, eventualmente, a justiça, o dia de amanhã, diga não. E ficará diferente a eleição se for o candidato da esquerda, Lula, pela polarização, ou outra pessoa não sendo presidente. Até porque, né, Piperno, a gente está pensando num futuro a longo prazo, né, não tão longe assim, né, porque, enfim, já estamos quase próximos a 2026, mas tudo isso pensando se essa situação dele de inelegibilidade mudasse, né? E aí pensando que se ele chegar inelegível lá, aí
esse cenário que a gente está prevendo aqui já nem aconteça. Claro, Soraya, vou até pegar o final do que você disse, é evidente que o cenário é um com o Lula, o cenário é outro sem o Lula. O Lula concorrendo, ele é o favorito. O Lula fora do páreo, não seria fácil a esquerda conseguir algum outro candidato, algum outro nome. Então, isso também está bem evidente. A liderança do Bolsonaro, ela vai ficando cada vez menor à medida que o tempo passa. Então, vamos lembrar que ele é o único presidente da história do Brasil que perdeu concorrendo à reeleição. E de lá para cá, ele também perdeu o monopólio da direita. Outros nomes têm aparecido, aliás, não é à toa que, dia sim, no outro também, ele reafirma que o nome da direita é ele. Porque ele percebeu que há outros candidatos a esse protagonismo. Ronaldo Caiado está aí, não me deixa mentir. Ronaldo Caiado também se esforça a todo momento para se tornar uma liderança nacional. E ontem, na reunião lá dos governadores, ele aproveitou também a visibilidade daquele evento para reafirmar isso. À medida em que ele tenta ser o antagonista do presidente Lula, ele está se apresentando à direita falando, opa, eu estou na fila. Da mesma forma que o Pablo Marçal também corre numa outra raia, fala com outro público, mas vai se firmando como um nome que veio para ficar. Então, o presidente Bolsonaro faz todo o esforço para, de alguma forma, tentar aglutinar esse campo em torno da figura dele. Mas aí precisa combinar com os russos e com os outros direitistas. Vamos ouvir o Zé também para entender o que ele enxerga desse possível cenário, então, de candidatura de Bolsonaro e como já a oposição deve se preparar, então, para essa possibilidade de uma candidatura em 2026, hein, Zé? Pois é, forte, né, a expressão do ex-presidente Bolsonaro, o candidato sou eu, né, parecendo aquele título lá do filme, Eu Sou a Lenda. E é a lenda. Ele é o mais forte. Ele mesmo diz, e ele tem razão, vá em qualquer aeroporto sem avisar, vá em qualquer cidade sem avisar, chega lá e vê quem é que junta o povo, quem que reúne mais pessoas. Bolsonaro ainda é assim. Então, ele é um grande eleitor. Da mesma forma, o presidente Lula, muitos daqui dizem que ele não é candidato, mas dizem, olha, existem pessoas em volta dele que querem que ele seja candidato porque não há substituto. Então, vamos lá. Substituto de Jair Bolsonaro ainda não apareceu. Substituto de Lula ainda não apareceu. Qual é a diferença? É que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Ele tem os direitos políticos preservados e está exercendo esses direitos políticos andando pelo país, fazendo política, fazendo reuniões e se encontrando. Ele não pode dizer que não é candidato, senão se enfraquece muito. E é natural. Lá atrás, o presidente Lula estava inelegível, fez campanha como se fosse candidato até o último momento e colocou Fernando Haddad. Nada que impossibilite a mesma estratégia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que aqui em Brasília se diz, Soraya, que só Peru é que morre na véspera, antes do Natal. Então, até lá, existe um tempo razoável para se resolver. E a aposta é, primeiro, jurídica, ou seja, uma apelação ao Supremo Tribunal Federal de 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral. É uma possibilidade. É mínima? Sim. É difícil, mas é uma possibilidade. A outra é através de um processo de perdão desse processo todo do dia 8. A ideia é fazer uma anistia, né, para os que foram condenados e estão sendo processados pelos atos do dia 8 e incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí dizem que precisaria uma emenda à Constituição, que é muito complicado. Já surge um movimento contra a anistia. Então, ele está nessa situação, ele tem que falar isso mesmo, ele tem que manter essa liderança. Só que é o seguinte, esse campo está dividido, está começando ali a aparecer candidatos. Ronaldo Caiado tem uma grande gestão aqui no Goiás para apresentar e é candidato. Da mesma forma, Zema, governador de Minas Gerais, um dos maiores estados do país, que também tem a pretensão de se candidatar. Eduardo Leite também, né? E tudo dessa área.
e Pablo Marçal, que surgiu em São Paulo. Se ele repetir esse feito nacionalmente, o que é possível, será um candidato que vai extrapolar aí os mandos dos partidos políticos. Então, ele tem que fazer mesmo esse papel. É a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro, já disse aqui várias vezes, a estratégia dele é essa, de fortalecer-se politicamente, a família e apostar no Senado. De aparecer sempre, né? De não deixar sumir, ficar esquecido, né? E continuar mobilizando sua campanha também e outras estratégias para conseguir, de fato, que o eleitorado volte os olhares para ele, né, Zé? Sim, ele tem uma estratégia muito firme nisso. E eu chamaria a atenção para a estratégia que ele está montando de ganhar a maioria no Senado Federal. Isso é muito importante. Quem dominar o Senado, domina o próximo presidente da República, seja quem for. E a ideia dele é fazer um senador por estado, e existe essa possibilidade, o que dá ali 57 senadores, mas pode ser mais. Em alguns estados, como por exemplo aqui no Distrito Federal, ele pretende fazer dois senadores, a Bia Kicis e a mulher dele, né, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.